Siga, curta, comente e compartilhe. As que brilham na névoa. Dizem que em certos lugares do interior profundo, onde a neblina parece nascer da terra e as árvores sussurram nomes que ninguém ensina, existem criaturas que não pertencem nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Criaturas antigas, belas como as histórias de infância, mas cruéis como as verdades que ninguém ousa contar. Em Vilarejo do Cerro Alto, uma lenda persiste há mais de um século, a das fadas da névoa, seres que brilham sob a luz do luar e se alimentam do sangue dos primogênitos virgens. A história começa com a família de Joaquim Brandão. Ele era o filho mais velho de 3 irmãos, e segundo seus pais, nasceu numa noite em que o nevoeiro não levantou por 3 dias. O parteiro, um velho gago chamado Silas, recomendou que cobrisse a testa do menino com barro de rio, uma prática antiga, supostamente para protegê-lo de olhos errantes. Ninguém sabia ao certo o que aquilo significava, mas a mãe de Joaquim fez como mandado. Joaquim cresceu saudável, forte e sensível. Aos 18, ainda era virgem, não por falta de interesse das moças, mas porque Joaquim tinha sonhos estranhos, repetitivos, como se alguém o chamasse de dentro do mato. Era sempre o mesmo cenário, uma clareira coberta de flores prateadas, com uma mulher de voz suave que lhe estendia a mão e prometia segredos eternos se ele a seguisse. Ele acordava suado, com o cheiro de flores na roupa de cama. A vila, embora pequena, colecionava tragédias estranhas com um padrão perturbador. Ao longo das décadas, primogênitos do sexo masculino desapareciam entre os 18 e 21 anos. Nunca havia sangue, nem pistas. Os corpos jamais eram encontrados. As mães rezavam, os pais se embriagavam e os padres silenciavam. Todos fingiam que era apenas azar, ou fuga, ou destino. Mas os mais velhos sabiam que era outra coisa. Sabiam das que brilham na névoa. A avó de Joaquim, Dona Minervina, era uma das últimas vivas que tinha visto algo com os próprios olhos. Numa madrugada de 1954, ela contou, viu uma mulher flutuar sobre o açude, com cabelos longos e olhos tão escuros que pareciam buracos. Ela dançava sem música, e onde pisava, nasciam fungos brilhantes. Quando Minervina tentou rezar, a mulher parou, virou o rosto e sorriu, um sorriso que não mostrava dentes, só promessas. Desde então, Minervina nunca mais dormiu sem um punhado de sal debaixo do travesseiro e um galho de espinheiro trancando a janela. No aniversário de 19 anos de Joaquim, a névoa voltou a cair mais espessa do que nunca. Os cachorros latiram por horas, e galinhas botaram ovos podres. O velho Silas, agora com 92 anos, apareceu na casa da família Brandão com os olhos cheios de terror. Pediu para ver o rapaz, mas Joaquim já havia sumido. Ninguém ouviu nada. Nenhum grito. Apenas o silêncio, seguido de um perfume doce no ar, tão doce que embrulhava o estômago. No quarto do rapaz, a janela estava aberta, e no peitoril havia um fio de cabelo branco como leite. Não era de humano. A busca durou uma semana. Cães farejadores, homens armados, rezações. Nada adiantou. E quando todos já haviam desistido, foi Dona Minervina quem propôs algo impensável, ir até o Rearco das 3 Irmãs, uma formação rochosa esquecida na mata, que segundo a lenda era o portal das fadas. Levaram a velha até lá. Mal podiam enxergar de tanta névoa, mas Minervina sabia o caminho de cor. Quando chegaram, o ar mudou. Tudo ficou mais frio, e o tempo pareceu parar. A vegetação era estranhamente simétrica, e um brilho azul rastejava pelas folhas como vagalumes em transe. A velha acendeu um cigarro de fumo preto e o soprou em direção ao arco. E então, algo respondeu. 3 figuras saíram das sombras. Não andavam, deslizavam. Eram mulheres, mas ao mesmo tempo não eram. Tinham uma beleza de outro mundo. Pele translúcida, cabelos que pareciam se mover sozinhos, olhos que refletiam o rosto de quem os olhava. E sorrisos. Sorrisos eternos. Elas não são do bem, sussurrou Minervina. São fadas sim, mas das antigas. As que bebem sangue de homem novo para se manter jovem. E só aceitam o sangue do primeiro. Uma delas falou, sem mover os lábios. Ele veio por vontade própria. Escutou o nosso chamado. Era puro, era seu tempo. Vocês o perderam para sempre. Dona Minervina cuspiu no chão, sacou uma faca de osso do casaco e cortou a palma da própria mão. O sangue caiu na terra, e as fadas se encolheram, como se queimadas.
Uma delas assobiou um som tão agudo que os vidros da lanterna estouraram. Mas o que veio a seguir foi ainda pior: gritos de menino. Gritos de dor, vindo do mato. Joaquim ainda estava vivo. Os homens avançaram com tochas, mas Minervina gritou que não adiantava. Elas só recuam diante do que é mais antigo que elas: ferro frio, sal e sangue sacrificado. Eles não acreditaram, até que um deles, Osvaldo, teve o rosto cortado por algo invisível. Só depois disso é que aceitaram obedecer. Espalharam sal em círculo. Acenderam fogo com madeira de árvore seca, e Minervina, com a mão sangrando, cantou uma canção em tupi antigo que aprenderá com sua bisavó. Aos poucos, as criaturas começaram a se dissolver como névoa ao sol, mas não sem antes deixar um aviso. Toda vez que um primogênito virgem nascer sob o nevoeiro, voltaremos. Joaquim foi encontrado nu, coberto de cortes finos como papel, olhos fixos e mente ausente. Nunca mais falou. Passou a vida num quarto escuro, desenhando círculos e flores que ninguém reconhecia. Morreria aos 32, em silêncio, com um sorriso que não era dele. Depois disso, ninguém mais teve filhos em Cerro Alto. As famílias começaram a adotar o costume de ter gêmeos, ou de não revelar a ordem dos nascimentos. Os que podiam, iam embora da vila antes da puberdade. E as parteiras aprenderam a identificar quando o nevoeiro era só nevoeiro ou quando escondia algo que sussurrava promessas. Até hoje, se você for ao Cerro Alto em noite de névoa espessa, pode ver luzes azuis dançando entre as árvores. São elas, as que brilham na névoa. E se você for primogênito, virgem e homem, e não importa onde esteja, um dia, o chamado chegará. E você vai ouvir a voz suave de uma mulher que nunca conheceu, prometendo segredos eternos se apenas der um passo. Um só passo. E então, elas o levarão.